Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Uma live muito rápida, prática, didática. Nós vamos aqui comentar sobre o assunto da semana que veio à tona aí na CCB, sobre a questão do ancião que contou um testemunho numa igreja grande aqui de São Paulo. Ele contou um testemunho sobre a filha dele que sofreu durante 5 anos. E eu vou trazer aqui primeiro a irmã Laurinda Queiroz. Seja bem-vinda, Laurinda, tudo bem? Boa noite a todos. Ótima noite, irmã Laurinda. Agora eu vou Deus vos abençoe. Amém. Vou colocar aqui a Ma Oliver, minha esposa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Laurinda, Michel. Ótima noite. E eu vou colocar também aqui a Jaque Souza, que sempre está conosco. Lembrando que a Marisol, hoje, ela não pôde estar conosco. Ela teve um assunto particular que ela teve que resolver, mas na próxima live, certamente, com fé, ela estará conosco aqui. Certo? Daqui a pouco você vai falar que é por revelação, né? Louvado seja o Senhor. Louvado seja. Não é, Jaque? Mas se for um cafezinho bem feito também, a gente tá aqui. Não, eu tenho chá. Com café, tá? Eu tenho chá de limonete. Ó, chá bom de limão, gostoso. É a minha garganta. O inimigo tentou tirar-me a voz, mas eu sou persistente e graças ao Senhor eu estou aqui. Quis-me tirar o pio, mas eu não deixei. Sou firme. Louvado seja São as orações, né? O pessoal tá de jejum e oração para tirar sua voz. Muitas orações. Louvado seja o Senhor. Glória a Vamos lá ao assunto que interessa. E bora. Ancião Michel, faça o favor, nós damos-lhe a palavra. Isso aí. Então eu vou colocar o áudio do ancião e aí a gente vai tecendo os nossos comentários, ok? Ok. Eu vou pedir para todos vocês que estão entrando na live agora, para que vocês, primeiro, vocês participem do chat. Vai ser uma live rápida, mas vocês participem do chat. Deixa o comentário de vocês, tá? Eu agradeço muito por vocês já estarem participando aqui da live conosco, ok? Então nós vamos colocar aqui o áudio do ancião e tecer os nossos comentários. E, se possível, que vocês possam também compartilhar essa live nas suas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no WhatsApp, enfim. Compartilhe essa live em todos os aplicativos, enfim, para que a gente possa ali mostrar para as pessoas o que acontece nesse mundo religioso, principalmente no mundo da congregação cristã. Então vamos para o áudio. De batismo que eu passei, eu e a minha esposa. Primeiro filha, Tamar, em Sorocaba. Ela começou com umas feridas e eu pedi a palavra, Deus falou, me põe a mão que eu vou libertar. Cada vez que eu ia pôr a mão, o senhor falava, não ponha que eu vou libertar. Durou 5 anos essa prova. Vamos lá, quem começa no comentário aí? E aí, quem começa? Laurinda. Quem começa? 5 anos da prova. 5 anos de prova. Deus vai libertar, não põe a mão. Não vai libertar e não põe a mão em quê? E ele não põe a mão em quê? O que é que a filha sofria? Para já.
Qual era o problema da filha? E ele sabia qual era o problema que a filha tinha? Não levou no médico. Não sabia qual era o problema da Não filha. sabia qual era o problema da filha, portanto, não levou no médico, mas ele entendeu de que era para não pôr a mão. Pois. E foi assim 5 anos que ele disse. Não é? E quem é que sofreu? A pobre e coitada da filha. Se ele tivesse uma micose no pênis, ele também ia aguardar 5 anos? Sem pôr a mão? Ia fazer um xixi sem pôr a mão? Eu digo uma coisa. Como é que é possível? Tinha que pôr a mão no pênis e fazer xixi, mesmo que tivesse uma micose. Isto só dá para rir, porque é de rir de nervos. É rir de nervos. Porque isto é pena que não tivesse dado na pilinha dele. A gente ri-se, mas não é para rir. Mas é verdade, Marcela. Verdade. A gente ri, mas não é para rir. É triste. É muito triste. Porque as coisas é só para guardar quando é em Deus, quando lhes convém. Quando não lhes toca a ele. Porquê é que ele teve que aguardar 5 anos? E porquê é que ele achou que Deus disse que não era para pôr a mão? Porquê? Se a filha já estava com mexões no corpo. Porquê é que ele quis aguardar? Porquê que ele quis aguardar? Agora quem faz a pergunta sou eu. Porquê é que ele quis aguardar 5 anos? Ou porquê é que ele quis aguardar que Deus colocasse a mão? Em quê? Ele quis fazer, né, Laurinda? Ele quis fazer da filha um martir para que ele fosse visto e fosse lembrado para o ministério. Porque ele diz que hoje ele tem o cargo dele de ancião por conta dessa obra que Deus fez com a filha dele. Quer dizer, a filha dele passou 5 anos sofrendo, uma criança que não sabia muito nem falar, nem dizer o que sentia, teve que sofrer para o pai ter um cargo, né? Então, é incoerente. Mas, eu não tenho filhos, mas a Marcela e a Jaque e o Michael têm filhos. Vocês não entram em agonia, ou não entravam em agonia quando os vossos filhos, que não sabiam expressar a dor ou o sofrimento que tinham, vocês não entravam em agonia e procuravam saber o que é que se passava com eles, quando até estavam com problemas gastrointestinais, quando eram problemas de dentes e que vocês não sabiam, porque as crianças não se sabem manifestar. Vocês não entravam em aflição? Com certeza, com certeza. E vocês que têm animais, vocês não entram em aflição, porque os animais não se sabem expressar e têm dores ou algum sofrimento e eles não sabem dizer o que têm. Vocês não entram em aflição. Quanto Com mais certeza. um pai ou principalmente uma mãe, um pai, Michael, sem qualquer desprimor em relação aos pais, porque há pais que são muito melhores que mães. Mas neste caso, uma mãe não era capaz de dizer assim, não, ela saiu de dentro de mim, fui eu que a tive. Vamos saber o que é que se está a passar com a nossa filha? Então, mas na congregação... Jaque, você quer falar? Sim, eu quero. Sim. Eles teve a sorte que esse Deus injusto que eles seguem não deu uma hanseníase nessa criança, porque seria contagiosíssima. E aí eu queria ver se fosse uma doença contagiosa e ele tivesse pego, e a mulher e a esposa, se eles tinham deixado na mão de Deus, ou eles teriam falado que Deus deixou a medicina aqui na Terra para isso. Deus deu sabedoria ao homem para dar inteligência aos médicos para descobrir a cura daquela tal, né? Já que ele nem sabe dizer qual foi a enfermidade que a filha dele teve,
porque não levou ela no médico. Será mesmo que se fosse, ele tivesse pego essa doença e se coçasse do jeito que essa menina por 5 anos, que assim, agora eu consigo entender o nível de sadismo de um cara desse que testemunhou outro dia sobre aquele caso, né? Daquela menina, criança de 7 anos, que estava sendo bulinada pelo pai. A gente consegue entender como é que um cara desse ouve um outro absurdo desse e fica achando que é normal. Porque se ele trata os próprios filhos assim, imagino que ele pouco interessa o que os fiéis da igreja passam. É que na congregação, Laurinda e Jaque e Marcela, na congregação funciona aquela questão da mulher submissa ao homem, certo? Então, o que o homem falar é lei. Então, se o homem falar, olha, nós não vamos levar na medicina, nós vamos buscar a palavra. Aí, o casal, vendo que a menina estava com aquela coceira no corpo, eles foram buscar uma palavra. E a palavra, vamos supor, eles chegam numa igreja com mais de 300, 400 pessoas. E uma voz de Deus, uma voz do suposto Deus, falou para ele: não coloque a tua mão para 400, 500, 600 pessoas. Ele acreditou que foi para ele. Mas isso, ele ficou com essa palavra 5 anos. E a menina, daquele jeito, se coçando. E vocês aqui, vocês que estão aqui ouvindo, que estão aqui no chat, vocês vão ficar barbarizados com aquilo que vocês vão ouvir desse ancião. Pode falar, Michel, eu posso só dizer uma coisa. Será que na cabeça desse ancião lhe deu assim um flash ou uma certa revelação de que a mulher tivesse cometido algum pecado e que a criança tivesse nascido com esse pecado? E que a criança estivesse a sofrer por culpa da mulher e não dele? E que ele estava a ser vítima e que tinha que sofrer? Será que passou pela cabeça desse ancião esse tipo de raciocínio? Porque infelizmente acontece isso muito na igreja, na congregação. Em todas as religiões acontece isso, deles falarem assim, não, nasceu dessa forma porque Deus tem uma obra. Tudo é um significado espiritual para eles. Entende? E não só. Porque a mulher pecou. A mulher, se calhar, teve alguma relação fora do casamento, até antes de casar, ou teve algum pensamento, ou teve alguma atitude, e que quando concebeu a criança é que sofreu aquele pecado que a mulher fez. Será que passou isso pela cabeça desse monstro, desse anormal, dessa besta? Eu acredito, porque eles têm um palavreado falando que Deus pune os filhos para tocar nos pais. E isso é decorrente desse pessoal com essa mente perturbada que falar uma coisa dessa. Porque se a pessoa faz uma coisa errada, Deus tem que punir ela, não um filho que não tem nada a ver com o que os pais fizeram. Aí vai punir a criança para tocar nos pais, porque assim o bonitão lá ia ser salvo vendo a filha, né, sendo ali... Gente, que sofrimento cruel, eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Não consigo e também o que chama a atenção é que ele estava esperando uma obra de Deus, mas ele não mencionou em nenhum momento ter pedido unção para a criança, né? Quer dizer, ele nem procurou o lado material para poder ver aquela criança bem, e ele também não procurou o lado espiritual. Então, verdade, ele foi um homem totalmente omisso e Deus me livre que fosse meu pai. Agora eu vou colocar a segunda parte do áudio. Vamos lá. Tu não vai durar isso não, calma. Eu não dormia, minha esposa não dormia. Eu levantava 15 para 5, ia trabalhar na Lapa, pegava o bonde.
A menina se estraçalhava, até hoje tem buraco no rosto. Nós amarrávamos ela e ela se coçava, arrumava um lugar para se coçar. Quando estava em casa, eu cuidava, olhava ela. Quando não estava, minha esposa olhava. E uma chaga só. O único lugar que não tinha ferida era na sola do pé. O resto era tudo. Purgava, fedia. Durou 5 anos. Vocês acreditam que eu dormia andando? Acordava andando. Dormia de pé. Dormia de olhos abertos. Não dormia. Ficava com o carrinho daqui para lá, de lá para cá, olhando ela. Vocês observam que no áudio ele se coloca como vítima. Não sei se vocês perceberam isso. Exatamente. Ele se coloca como vítima, como se ele estivesse sofrendo na realidade. Mas o real sofrimento era da menina. Porque ele conta sobre os detalhes da menina como se ele estivesse gloriando alguma coisa, como se aquilo fosse bonito, sabe? É como se a pessoa tivesse prazer em mostrar para as pessoas que alguém sofreu por amor a alguma coisa. Não sei se vocês... Eu percebi que ele, tipo assim, eu estou aguentando carregar a cruz que Deus me deu. Eu carreguei. E, tipo, incentivando que ele tá lá falando isso, não sei se foi na palavra que Deus mostrou isso, né? Para orientar as outras pessoas, tipo assim, aguente a prova que você está passando. Deus está te dando uma enfermidade, não procure os médicos, procure a justiça divina. É isso que ele está querendo falar. E eu também, outra dúvida. Será que nesses 5 anos, toda vez que ele ia buscar a palavra e Deus falava, aguarde, deixa nas minhas mãos, será que ele não falava, será que Deus está falando com outra pessoa? Ou é só comigo mesmo? Ou ele pega tudo para ele? É verdade. O que chama atenção aí sobre essa questão é que o que ele queria, na verdade, era mostrar para o povo da congregação que ele era um homem de fé, que ele não procurava medicina. Ele queria mostrar para o povo que ele esperava em Deus. Mas mais para frente vai acontecer uma situação com ele, onde vocês vão ver que, assim, para mim, a medicina, para o meu próximo, a hora que Deus quiser. E lembrando que foi na mesma época que a filha estava sofrendo essa enfermidade. Não foi igual alguns falam, mas nessa época tinha médico. Gente, medicina já tem muitos anos. Até lá, 1000 anos atrás, tinha os curandeiros da época, as mulheres consideradas bruxas. Imagine agora, 50 anos atrás, a tecnologia, a medicina já estava bem avançada já. Já tinha postinho em vários lugares, e se for lá na região onde ele mora, tem um postinho de saúde que tem mais de 50 anos. Mas, Jaco, o que ele quis mostrar é que era um homem sofredor e ele é que estava a sofrer. Não era a filha, nem era a mulher, que era a mãe da criança que a teve. Era ele que estava a sofrer e que sofreu e que aguardou em Deus e que teve fé. Era ele, a vítima, o grande sofredor, como todos os homens que se dizem homens de Deus, são eles os sofredores, são eles os grandes impulsionadores da grande fé. Louvado seja o Senhor. Eles aguentam tudo e mais alguma coisa. Mas quando lhe chega o fogo ao cu, às hemorroides, eles pegam, fogem logo, vão logo correr ao médico. Com certeza. Não é, já que... Laurinda, eu conheci um irmão aqui na região, a Marcela também. Hemorroida dói, irmã Laurinda. Eu fui operada às hemorroidas. Eu conheci e vi. Eu conheci um cara na região aqui, que o cara, ele montou na vida usando do filho dele. O filho dele era deficiente. Entendeu? E aí, o que ele fazia? Ele pegava um violãozinho, colocava nas costas e saía tocando em tudo quanto é lugar. E nisso, o povo chorava. Por quê? Porque via o filho dele, deficiente, e via ele tocando,
E ele contava umas histórias fantasiosas que Deus mostrou para ele um hino, um hino num dia de amargura, de tristeza. Ele começava a contar cada que o anjo... Na verdade, essa pessoa, ele cantava hinos avulsos, a qual ele dizia Deus ter mostrado para ele em momentos de angústia, um momento que o filho dele estava entre a vida e a morte, outro momento em que o filho dele estava assim, estava assado, mas coube a nós, logo nós, né? Ter que desmascarar esse salafraio aí, porque o que acontece? Ele veio morar bem próximo da gente, e um dia, uma pessoa que é de outra igreja começou a tocar um hino da igreja dela. E quando eu comecei a prestar atenção no hino, era exatamente o mesmo hino que ele cantava e dizia que Deus tinha mostrado para ele ali em um momento de angústia. Então, conversando com aquela pessoa, ela falou assim, não, esse cantor aí é fulano de tal e cicrano. São dois cantores que cantam muito bem, mas são pessoas que não são famosas. E aí ela me passou ali o nome dele, eu busquei na internet e achei. E assim, eles tinham, há mais de 30 anos atrás, que eles tinham gravado esses hinos, então não tinha sido nada que Deus tinha dado para aquele homem, mas ele usava disso para poder fazer as pessoas terem sensibilidade, ajudarem ele, e eu falo que eu vi com meus olhos, se eu não tivesse visto com meus olhos, eu não acreditaria. Eu vi pessoas vindo na casa dele e entregando bolo de dinheiro, sabe? Aquele bolinho de dinheiro passado o elastiquinho, a pessoa dizer que tirou das economias para dar para ele ali, para ajudar ele. E ele trabalhava em uma empresa onde o salário dele, com as horas extras, dava mais de 5 mil reais de salário por mês. Mas as pessoas tiravam do bolso para ajudar ele, por causa da história do filho dele e por conta dele dizer que Deus mostrava aqueles hinos que ele cantava. Entendeu? Então eles têm, esse pessoal das igrejas, eles têm o belo exemplo do próprio ancião, porque nesse áudio aqui, o ancião ele se vitimiza e ele se vangloria atrás do sofrimento da filha dele. Entendeu? Ele fala, né, Michel, que ele sofreu muito porque ele não conseguia dormir, mas por acaso a filha dele dormia. Se para ele já era um sofrimento ficar só sem dormir, imagine para aquela criança ter que ficar sem dormir e se coçar 24 horas. E ainda por cima, ser amarrada. Marcelo, você acredita que ele que não dormia? Eu acredito que não. Não, ele dormia. Ele naquele... Marcela, desculpa, eu não acredito que ele não dormia. Ele podia não dormir umas poucas horas. Não era sim. Porque homens naquela altura delegavam tudo à mulher, não era o homem. É verdade. E eu falo isso porque, assim, o tempo que o nosso filho nasceu, eu e o Michel, a gente revezava. Tinha noite que o Michel ficava acordado e cuidava dele. Tinha noite que eu ficava acordada. E assim a gente ia revezando. Ou então a gente fazia o quê? Ele dormia, o Michel dormia por 3, 4 horas. E aí depois eu dormia por 3, 4 horas. A gente sempre fez dessa forma. E para nós nunca foi um sofrimento, né? Porque foi cuidar do nosso filho. Vocês têm quê? 40 anos, no máximo. Sim, estamos com 38. 38, não chega a 40 anos. E este ancião que já tem 80 anos. 80 anos. E nós sabemos perfeitamente que naquela época o que era delegado era a mulher. Era totalmente diferente. A mulher é que se encarregava. Verdade. Tu é que vais. Cuida dela. Agora, ele é que se vitimizou. E quer passar como coitadinho. Verdade. Porque não era ele, com certeza, que cuidava da filha. Não era, Marcela, não era. É verdade, isso é verdade. A gente vê pelos nossos avós, os nossos tios,
que na época deles, que é mais ou menos na mesma época desse ancião, que quem cuidava de tudo, da casa, das crianças, era a mulher. Era a mulher. Homem só cuidava do serviço de trabalho fora. O que é que a mulher deste ancião fazia? Trabalhava fora? Ela cuidava só dela em casa, das crianças. Ah, pronto. Então está tudo dito. Então ele assim, olha, ficas encarregado. Agora, ele fez um teatro, fez uma novela, com certeza, para se autopromover. Que é o que faz muitos dos anciães, infelizmente dos líderes, para se autopromover, como coitadinho, o revestido, o iluminado, E o engraçado é que ele fala assim que esse sofrimento que a filha dele passou foi para ele receber o ministério de ancião. Mas aí eu faço uma pergunta. E a filha dele que sofreu? E a esposa dele que sofreu? Qual ministério elas receberam? O que elas receberam de bom por esse sofrimento? Não é verdade? A filha dele cresceu com o rosto todo marcado, que ele mesmo diz que a filha dele tem o rosto marcado. A esposa dele, com certeza, passou noites em claro de sofrimento ali, vendo a filha sofrer. E o que elas receberam em troca por esse sofrimento? Se ainda que a esposa dele tenha um cargo na igreja, a filha dele tem um cargo, mas tem ali só... mulher dele? Só tem por causa dele, porque voz ativa não tem. Vocês ouvem falar da mulher dele? Nem conheço, nunca nem vi. Pois, nem eu. Mesmo aqui em Portugal, eu sempre ouvi falar desse ancião, o tal irmão fulano de tal, foi dele. Nem da mulher, nem da filha que sofreu, mas sim dele. Verdade. Acho que nem abrir a boca direito elas podem, porque imagina o trauma psicológico de uma menina crescendo ali, sendo mocinha, com o rosto todo marcado. Se a gente com marcas de espinha ficava envergonhada, imagina até hoje o psicológico dessa menina. Deve ter casado sim, espero que a vida dela melhorou depois, porque com o pai a vida dela deve ter sido monstruosa. Né? E casou com uma pessoa com um rosto furado. Imagina a humilhação. Espero que seja um homem muito amoroso que ela casou, porque imagina a humilhação que essa menina passou na vida, psicologicamente ali, com o rosto, se sentindo feia, e o pai se vangloriando de uma coisa que deixou a menina o resto da vida traumatizada. Jaque, que nem maquiagem. Você não tem marcas no exterior daquilo que sofreu, dos abusos que sofreu. Não tem. No exterior não tem. Mas você sabe perfeitamente que essas marcas vão persegui-la para o resto da sua vida. E a Jaque vai ser discriminada. Vamos ser sinceros. O seu marido vai ser discriminado por aquilo que lhe aconteceu. Com certeza. Agora imagina alguém que tenha marcas no rosto e que teve um sofrimento que com certeza, se eu sei que eu com 2 anos me lembro de certas e determinadas coisas, imagina uma criança que esteve 5 anos à espera de quê? Porque aquela criança não tinha fé. Fé em quê? Que consciência é que ela tinha de uma fé em Deus? Que Deus? Verdade. O que é que uma criança tem de esclarecimento emocional e até de saber o que é ter fé em Deus? Para ela, o que é um Deus? É o que é? O que mais dói... É uma personagem, é uma banda desenhada, é um boneco, é o quê? O que mais dói... Hein, Laurinda? Por exemplo, você é mulher, a Jaque, eu, nós sabemos o que significa candidíase. Uhum. O que acontece? Isso é uma coisa comum que acontece com mulheres, e todo mundo, quem já passou por isso, sabe o quanto que é sofrido, e é uma coisa que tem tratamento. Hoje em dia tem pomadas que tira aquela coceira, aquele ardor, em menos de 24 horas. Agora imagina essa criança, porque ela coçava, inclusive o próprio ancião diz que o único lugar que não tinha ferida, que não coçava, era a sola do pé.
o resto coçava tudo. Agora imagina essa criança, as partes íntimas, coçando, aquela agonia 24 horas por 5 anos em seguidos. Você acha que ela só tem cicatriz no rosto? Não. Então. Tem cicatrizes no corpo todo e psicologicamente. Com certeza. Só que está instruída a se resignar. Sim. Perante a doutrina que lhe foi administrada e até pelo próprio pai. Ela foi alienada a aceitar o sofrimento como uma coisa normal da vida de um cristão. Eu diria uma outra frase, mas não digo porque é um bocadinho forte. Sabe, o mal dos outros, eu vivo bem com eles, não me toca a mim. Verdade. Não é? Foi não isso que o pai fez, né? Não quando lhe tocou a ele, não é? Porque o Michael, nós já estamos a falar mais à frente, o Michael se calhar quer mostrar o resto do áudio. Vamos lá, vou colocar o terceiro ponto do áudio, vamos lá. O bercinho durante a noite ali, ficava ali amarrado, sempre cheio de sangue, precisa trocar 2, 3 vezes por noite a cama. E eu clamei ao Senhor, irmão. 5 anos e meio, mais ou menos. Eu não aguentava mais. Eu estava trabalhando e na minha máquina eu dormi de olhos abertos e bati numa lâmpada de 150 watts. A lâmpada toda estourou com aquele calor todo, aquele fogo dentro dos meus olhos. Fiquei sem chegar. Me levaram para o pronto-socorro. O médico tirou, depois de 3 meses ainda saía caquinho da lâmpada dos meus olhos. E o Senhor guardou a minha vista, estou bom da vista até hoje. Depois de 5 anos. Vocês observaram aqui? Então, ele começa a narrar o quê? Que ele não dormia, ele era vítima, ele não dormia, não conseguia se concentrar. E aí ele foi para o trabalho. Lá no trabalho, ele passou por um acidente, uma lâmpada estourou, caiu caquinhos no olho dele. E aí, as criaturas, vamos colocar assim, porque eles chamam de criatura, né? Eles chamam de pecadores, de criaturas. As criaturas tiveram mais luz do que ele. Levaram ele para o hospital, o médico analisou, conseguiu resolver. Ele passou 3 meses ainda encontrando partes, fragmentos dos olhos, mas ele disse que Deus abençoou. Então, quer dizer, Deus abençoou dele ter ido no hospital, mas o próprio Deus não confirmou dele levar a filha dele no hospital. Que Deus confuso, bipolar que é esse que esse cara está servindo? E, Michel, deixa eu só acrescentar uma coisa. A gente fez um vídeo sobre esse assunto e uma pessoa, ela colocou um comentário assim. Ela falou assim, porque eu fiz esse questionamento. Eu falei assim, como é que esse ancião, esse caco de vidro quebrou e entrou nos olhos dele? Ele não usava o IPI, que é ali a proteção que todo operário usa quando vai fazer qualquer tipo de serviço? E ela até falou assim, olha, com certeza nessa época não existia o IPI. Eu pesquisei aqui agora, o IPI ele foi criado em 1930, né? Então, em 1930, o povo já usava os IPI nas empresas. E aí, isso me faz questionar se esse ancião falou a verdade sobre essa história do caco de vidro ter entrado no olho dele. Será que foi caco de vidro? Será que não caiu outra coisa e ele criou essa narrativa que foi caco de vidro? Né? E outra coisa, se é mesmo caco de vidro, de lâmpada, tinha cortado. Talvez é algum acrílico que não ficou
A gente poderia, ó, até perguntar para alguém mesmo, tem umas lâmpadas bem antigas, gente, estourava aquilo, muita gente ficava cega. Não acredito que tenha sido lâmpada, senão tinha ficado. Mas ele vai dizer que foi lâmpada para dizer que foi milagre. Ele vai dizer que foi lâmpada. Só que é engraçado, né? Deus, para fazer o milagre na vida dele, primeiro ele recorreu à medicina, né? Mas para fazer o milagre na vida da filha dele, ele não recorreu à medicina. Aí eu me pergunto, por que que Deus não colocou essa sarna que estava na filha dele, essa alergia, essa coceira nele, sabe? Para ele se coçar 24 horas por dia. Afinal de contas, quem se beneficiou disso foi ele, né? Ele que recebeu o cargo, então quem deveria sofrer era ele. Eu fico vendo aqui, ó, tem vários, naquela época, mulheres de 80 anos, se a esposa dele tiver uns 70, uns 40 anos atrás, as pessoas davam banho nas pessoas, desde para catapora, coceira, com permanganato, aquele negocinho vermelho, né, que colocava na água. Sim, usado até hoje. Não sei se é pico preto, picão, que a gente dava banho naqueles negócios. Será que essa mulher também não ficou fazendo algumas medidas alternativas? Né? Com certeza. Então, talvez não foi Deus que curou a menina, foi de tanto tempo ali ela ficar fazendo essas coisinhas ali, que acabou curando a menina por caseiro, porque se fosse um remédio, talvez em menos de 6 meses a menina estava curada e ela ficou ali. Aí ficou nas costas desse Deus, acaba maldoso até, porque deixou 5 anos a menina sofrer. E não foi sofrimento, não foi de permissão de Deus. Alguma coisa que essa menina comeu, ou ela nasceu com isso, e a mulher ficou fazendo tratamentos caseiros e demorou, ou o próprio corpo, como você falou, não sei, né, acabou criando anticorpos, né? Sim, isso acontece, gente. A pessoa tem, às vezes, um problema, a qual não tem solução, mas chega uma etapa da vida que aquele problema, ele acalma, ele some. E aí, o que acontece? Vai falar assim, Deus me curou? Não, é o seu organismo que reagiu àquilo ali. E hoje, o seu próprio organismo consegue combater sozinho aquele problema. Então, e outra, nessa época em que a filha dele nasceu, já existia um produto chamado pasta d'água, que todo mundo passava isso em qualquer coceira, picada de inseto. Isso é de 1900 e bolinha. Com certeza, eles compravam essas coisas e passavam na criança. Com certeza. Porque se eles não passassem, isso daí ia ser de uma crueldade, muito, porque assim, Deus não permite, não toca a mão, então não dá banho, não passa pasta d'água, não dá banho com isso. Aí a crueldade é muito grave. Aí é gravíssimo. Mas eu posso vos dar a resposta disso tudo. Eu dou-vos. Eu tive agora a revelação. Esse ancião, ele não sofreu problema dentro das órbitas. Porque não sofreu, e vocês vão chegar à conclusão que eu cheguei. Porque se ele adormecia quando estava a trabalhar, ele tinha as pálpebras fechadas. O que foi espetado nas pálpebras. Não foi dentro. Aquilo estourou e ele tinha os olhos fechados. Ficou espetado, foi aqui à volta. Porque é impossível, ao entrar nos olhos, que não ferisse. Ele quis enganar. Às vezes nem caiu dentro do olho, né? Ele é um bom vendedor da banha da cobra. E há outra coisa. É que nós não sabemos, porque se a mãe estava em casa, o que é que a mãe fazia à própria criança ao vê-la naquele sofrimento? E como vocês bem dizem, naquela altura já havia aqueles remédios caseiros, que até o sabão azul, ou o sabão cor-de-rosa, ou o sabão branco, ou seja o que for, em que eram lavadas as próprias roupas e até as próprias crianças. Alguma pomada própria, seja o que fosse. Nós não sabemos o que é que a própria mulher, no oculto, nas costas do homem, quando ele ia trabalhar, o que é que fazia a criança? Porque é impossível que uma mãe, ao ver a criança naquele estado, não fizesse algo.
O que mais chama atenção, Laurinda, é como uma mãe teve uma criança e não levava essa criança em nenhum pediatra. Que criança é essa que não ia no pediatra e o pediatra não via essa criança toda retalhada, de tanto se coçar, a ponto de não passar nenhum remédio para ela? Foram 5 anos. Acredito que a mulher não tivesse levado. É até suspeito um negócio desse. Ô, Laurinda, Jaque, o que a Marcela está falando é uma realidade. Foram 5 anos. Nesses 5 anos, um pediatra não viu isso? Ou será que eles levaram ou não levaram a filha deles no pediatra? O que dá a entender é que eles não levavam a filha dele no pediatra, no médico. 5 anos. Com certeza, porque até se eles levassem... Para tomar vacina. Porque tem vacina que é no bracinho, tem vacina que é no bumbum e na perna. Então, a criança de 4 anos está tomando desde aqueles do Zé Gotinha, aquelas outras, a enfermeira vai olhar no rosto daquela criança e fala, mãe, que é isso aqui que tem no rosto dessa criança? Puxava a blusinha, já ia achar que era maus trato, né? Até explicar, né? Então, tem muita coisa aí que... Gente, será mesmo que é verdade? Então, eles nunca não tomavam, né, as picadinhas que é necessário de criança até 5 anos? Que nem uma pessoa comentou assim, o que leva nós, o que edifica nós fazer essa crítica a essa situação que aconteceu com esse ancião? Na verdade, essa live, esse assunto não edifica ninguém, mas esse assunto, essa live, abre os olhos daqueles que querem se libertar para as mentiras e para as ilusões que são contadas dentro das igrejas, em cima dos púlpitos, e sendo usado o nome de Deus para dizer que foi milagre, e não foi, entendeu? E não foi. Aqui na nossa ex-comum, acontecia toda semana de aparecer sempre alguém contando algo fantástico. E quando era na outra semana, se descobria que era tudo mentira. Inclusive, nós mesmos, eu e o Michel, nós fomos vítimas de uma pessoa assim. Essa pessoa, a gente conheceu ele se intitulava filho de uma pessoa muito importante. Ele falou que Deus fez uma obra na vida da mãe dele, que a mãe dele era uma analfabeta e se tornou uma funcionária da NASA, e que tinha 40 diplomas, mas a gente nunca viu uma foto da mãe dele, nós nunca vimos nenhum diploma da mãe dele, e a gente nunca soube, na NASA, entre os funcionários, ninguém com o mesmo nome da mãe dele. E aí passou-se o tempo, e com o tempo descobrimos que pelo menos a metade daquilo que ele contava era tudo mentira. E ele enganou muitos, e não só da Irmandade, como do ministério também. Ele enganou muito, ele levou muito irmão do ministério no bico com essa história. E depois nós descobrimos que era tudo mentira. Então, pessoal, essa live aqui é para isso, é para que vocês entendam as mentiras, as narrativas criadas, as histórias contadas para parecer ser milagre e que não é, entendeu? Porque o que acontece? Se você duvida da gente, vai lá na casa dele e pede para ele te mostrar o histórico médico dessa criança. Será que realmente não levaram essa criança no médico? Será que realmente essa criança só tinha uma coceira? Será que não era uma doença mais séria? Entendeu? Então vai lá para confirmar. Eu quero ver ele te provar que o que nós estamos falando aqui é mentira. Garanto que não tem nenhum registro do acidente dele que ele teve dentro da empresa. Tenho certeza que nem existe esse registro. Então, antes de vocês falar que a gente estamos mentindo, provem, né? Provem que nós estamos mentindo. Não vem aqui só falar que nós estamos mentindo. Porque assim, eu poderia agora estar bem deitada, comendo uma pipoca, assistindo um filme, descansando. Mas eu estou aqui fazendo esse trabalho. Ah, por que, Marcela? Você gosta de falar mal da igreja? Não. Eu gosto de ver pessoas libertas.
Eu gosto de ver pessoas não sendo enganadas. É isso que eu gosto. E é para essas pessoas que eu estou aqui. Para que essas pessoas abram seus olhos e se libertem. Agora, se você quer ser puxa-saco de ancião, quer ser baba-ovo dele, eu já falei para vocês, vai na casa dele, senta lá debaixo das pernas dele e lambe o ovo dele até cair o cabelo. Essa língua deve ter aqueles, como é que chama? Aqueles velcro para arrancar tudo. Outra coisa que eu... É papel primavera, língua, papel primavera. Lembra do papel primavera, que era aquele rosinha, que ele já limpava, lixava e dava lustre? Não sei, antes dele falar do próximo, do restante, não sei, há uns 20 anos atrás, tinha um tal de um irmão, Loló, Aqui, na Zona Leste. O Alan deu risada aí, ó. Um irmão Loló que contava umas asneiras. Ele congregou em várias igrejas, enganou, foi o ministério mesmo. Ele falava que Deus, um dia, ele foi comprar pão e quando ele acordou, ele tinha pegado o avião e tinha chegado em São Paulo. Era umas histórias assim, cabeludas. Ele ficou quase um mês dormindo na casa dos irmãos de ministério, de toda aquela redondeza ali de São Mateus ali. Ele fez bastante tragédia com uns papos, uns testemunhos, umas mentiradas, e sempre enganando, né, esse ministério mesmo. Mas se você ouvir a conversa, esse testemunho, você vê vários pontos que não se bate. Que tem Verdade. Coisa ali que, gente, um ser humano é o filho... A não ser que... Vamos ver o restante para ver se é sadismo mesmo, né? Inclusive, pessoal, aconteceu aqui na Zona Sul, esse caso é muito famoso, né? O ICC besta sabe disso, mas finge demência para quê? Para não assumir as mentiras que acontecem dentro da congregação. Aqui na nossa região, tinha um ancião muito famoso. Deus recolheu ele há pouco tempo. Muito famoso mesmo. Aquele cara que só com o nome dele, as almas já começavam a ser batizadas com a promessa. E esse irmão foi enganado por um outro homem que fingiu ter câncer, ele raspou a cabeça, ele copiou uns exames médicos de um amigo dele que tinha realmente câncer, e ele começou a apresentar para esse ancião esses documentos e dizer que era doente. Esse homem conseguiu enganar esse ancião acho que foi por 8 anos, se eu não me engano. 8 anos, a Irmandade sustentando ele, a Irmandade ajudando, pagando as contas dele, esse ancião dando o maior apoio para ele, ajudando ele de todas as formas, até que um dia apareceu uma irmã dele, essa irmã dele não era crente, não era da congregação, ela apareceu e procurou ele e falou assim, olha, esse que vocês chamam de irmão, está enganando vocês há muito tempo, porque eu sou irmã dele carnal, e ele tem esse costume de fingir de doente para não trabalhar e os outros sustentar ele. Ele já fez isso na Assembleia de Deus por um tempo, e depois ele passou para a congregação e já está aí enganando vocês aí esse tempo todo. Aí eu pergunto, esse ancião, sendo tão revestido, sendo tão cheio de Deus, como que Deus não mostrou para ele que aquele homem estava enganando ele? Aí fica na cabeça de vocês, que tomem cuidado. Vocês que continuam congregando, vai vir agora um monte de gente contando obras mirabolantes e vocês vão cair nessas. Então, abrem o olho de vocês. Contou alguma coisa? Vai atrás para saber se é verdade. Não acredite em tudo que te contam, tá bom? Verdade. Eu vou pedir para todos vocês que estão no chat aqui nesse exato momento, gente, ajudem não só o canal, tá? Mas aqui também tem a Jaque Souza, que também está participando da nossa live. Vai lá no canal dela, se inscreve no canal dela, aproveita. Vai lá no canal dela, não paga nada. Se inscreve no canal dela. Esse vídeo que nós estamos fazendo aqui agora, essa live, gente, não tem trabalho nenhum. Clica em compartilhar, pega o link, vai lá no Facebook, nos grupos do Facebook, ou até na sua página principal,
e coloca lá, coloca o link lá. Compartilha esse link no WhatsApp, no Facebook, para que as pessoas também possam assistir o nosso vídeo, ok? Isso vocês estão ajudando o canal, tá? Para que essa palavra possa chegar para muito mais pessoas, ok? Agora eu vou colocar aqui o quarto trecho do áudio. Beleza? Vamos lá? Coloca aí, Michel. Vamos lá. Cheguei cansado, tomei um banho. Meu moça foi fazer uma sopa e a menina ali se arrebentando no bercinho, fui do lado da cama. Eu estava assim, lendo a Bíblia, com a Bíblia aqui no joelho, clamando a Deus, dizendo: não aguento mais, Senhor. Eu vou perder a minha fé. Os parentes ameaçando me entregar na polícia. Eu clamei a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Não aguento mais. Com os olhos abertos, entrou 2 anjos no meu quarto. Eu vi os anjos de Deus. Você não está num caminho qualquer. Você está no caminho de Deus. 2 anjos vestidos de branco, homens altos. Um ficou com unhão na cabeceira do berço e o outro veio do meu lado, pegou no berço, ela no colo e disse: o que tua filha tem? Eu falei: não aguento mais, estou clamando a Deus até hoje. Ele passou a mão dela, pois disse: mas no nome do Senhor ela vai ficar boa. E foram embora. No dia seguinte, sou batizada com a promessa do Espírito Santo. E libertou ela. Ficou umas coceirinhas para dar glória a Deus, meu irmão. Você acredita nisso? Não. O cara safado, sem vergonha. Eu chamo isso de safado, sem vergonha. O cara pega e fala assim: vocês acreditam nisso? Meu, isso tudo, 5 anos, a filha dele se coçando, o cara amarrava a filha dele para não se coçar, para no final o anjo vir e libertar a filha dele. Ele ainda fala: e a minha filha ainda continua com umas coceirinhas ainda, e eu tô dizendo que Deus é bom. E ainda pega... Hã? Ó, Michel. É. Mas você está a chamar safado a quem? Ao ancião ou aos anjos? Porque afinal de contas os anjos não sabiam a que é que iam libertar. O anjo nem sabia o que ia libertar. Que anjo que é esse? O anjo veio É que o anjo não tinha terminado o ensino médio. Ô, gente, coitado. Desculpa. Você vê que o anjo... Laurinda, desculpa a expressão. Que anjo canalha que é esse? Que burro! Um anjo burro! Ele vem ao mandado de Deus. Deus mandou ele vir. E o anjo canalha vai lá, senta e fala assim: qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Gente, eles mesmos, não é esses anciãos mesmo que fala que Deus não é Deus, que não faz obra pela metade? Quando Deus faz, ele faz completo? É isso então, ele mesmo, e ainda ele pergunta: vocês acreditam nessa lorota que eu tô contando para vocês? Vocês acreditam? E o pessoal, glória a Deus! Não, e o pior também é ele pegar e dizer que, no outro dia, a filha dele foi batizada com a promessa. Mas, peraí, o problema dela era no espírito ou era na carne? Porque o que tem a ver o batismo do Espírito Santo com uma enfermidade que é na carne? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já pensou? Vocês estão com câncer, aí Deus te dá o dom de línguas. Do que vai adiantar? O dom de línguas não vai te libertar do câncer. Então, a gente já vê por aí que há incoerências. Mas as pessoas, elas parecem que gostam de viver de ilusão. Parecem não, acho que gostam, porque se não gostassem, até hoje o golpe do amor à primeira vista pela internet, o golpe do bilhete premiado não daria certo, porque as pessoas gostam de viver de ilusão. Elas não gostam da verdade. Quando tem as pessoas que falam a verdade,
ignorantes, hereges, pecadores, estão só para falar mal, mas o que a gente está falando aqui é a verdade. Só que dói, né? Isso que é difícil, né? A verdade dói. Só que eu não tenho culpa, não fui eu que contei a mentira para você. Mas, Marcela, este povo gosta de viver naquelas histórias fantasiosas da Branca de Neve e dos Sete Anões, da Bela Adormecida. Vai saber que está esperando o Papai Noel dia 25. Eu vou esperar. Não, eu vou esperar. Eu acredito no Papai Noel. Olha lá, Laurinda. Eu acredito. O meu Papai Noel tá ali, ó, sentado ali, ó, de camisa de florzinha. Ele que não rebole, não, para fazer as coisas, dia 25. Ele está ali todo charmoso. Tem aquela t-shirt. Mas este povo gosta disto, destas histórias fantasiosas, que fala, que foi batizado com a promessa do Espírito Santo. Onde é que uma criança sabe o que é ser batizado com a promessa do Espírito Santo? Aonde é que uma criança sabe o que é sentir a presença de Deus? Ou sabe escrever? E ele ainda pediu para Deus que ele queria que os anjos adentrassem no recinto dele. Por que não pediu isso há 5 anos atrás? Esperou 5 anos para pedir para o anjo entrar na casa dele e libertar a filha dele? Porque não coçava no dele, né? Não coçava nos testículos deles e nas hemorroides dele? Então. As pessoas, para querer falar que Deus faz obras com eles milagrosas, lá onde eu morava, tinha uma irmã que o filho dela, assim, ela lutou para o filho dela estudar em escolas boas, né? E ele passou na USP e cursou lá. Só que no dia que ela foi contar uma obra lá na igreja, que o filho dela tinha conseguido um emprego, ela testemunhou assim: Deus seja louvado, eu quero agradecer a Deus, porque Deus colocou um emprego para o meu filho e hoje ele trabalha entre doutores. Eu quero agradecer a Deus por esta obra que Deus fez. Só que o filho dela estudou na USP e passou e conseguiu um emprego. Ele estava trabalhando entre doutores porque ele estudou. Ele não era um pé rapado, que não tinha cursado a 3ª série. Isso sim era obra. A pessoa fez ali o Mobral, né, e foi concorrer com alguém, né, um médico, e passou na prova de medicina. Eu entendi, foi Deus mesmo. Agora o cara estudou. Aí a pessoa Deus colocou meu filho entre doutores, mas ele também é um doutor, ele estudou. Só que a pessoa fica lá, nossa, que maravilha. Só porque o cara mora lá na Zona Leste, não significa que ele estudou, não. Eles contam tudo pela metade, e aí não conta realmente que o cara estudou 7 anos para ser médico e tá lá porque ele estudou, não porque ele era um Zé Ruela aí da vida. Mas tem muita gente que trabalha entre doutores, mas isso não quer dizer que ele seja um doutor, né? Tem gente aí que trabalha... Dona Marcela, calma aí, se faz favor. Faxineiro trabalha entre doutores, não, né? Calma aí. Eu trabalho há 14 anos no meio de doutoras. Aí, tá vendo? De grandes doutoras. Mas sou cozinheira. Louvado seja a senhora. Eu cozinho. Inclusive hoje. Se você fosse contar essa obra, você ia falar que você trabalhava entre doutoras, não ia contar o resto. Eu trabalho entre doutoras. No meio, portanto, eu trabalho com doutoras da medicina médica, ok? E, portanto, eu sou uma enfermeira na parte da cozinha. Pronto. Eu sou uma cirurgiã habilitada na parte dos tachos e das panelas. Pronto. É isso. O senhor preparou. Gente, porque tem gente que trabalha, por exemplo, em um escritório de advogados, mas isso não quer dizer que ele é um doutor. Ele trabalha entre doutores, mas às vezes é um simples secretário, um recepcionista, às vezes é até o office boy. E aí? Ela não contou as coisas direito. Por que ela não falou, olha, meu filho trabalha entre doutores,
o meu filho hoje é médico em tal hospital. Por que ela não deu as informações? Estava com medinho das pessoas ir lá confirmar se era verdade? Com certeza. Só um minuto. Eu quero responder aqui ao senhor Rafael. Eu não vou cozinhar para os barrigudos. Que é isso? Tem lá as criadas deles, lá aqui na Europa, tem as criadas deles que lhes vão fazer amassar com vinho do Porto. As maçãs assadas no forno com vinho do Porto. Eu não cozinho para essas pessoas. Eu cozinho pera assada pera cozida com vinho, eu sei que é uma delícia. Maçã nunca comi. Maçã assada no forno com vinho do Porto. Nossa. Excelente. Top. Mas os daqui só gostam de comer feijão com linguiça e carne seca, torresmo e bastante molho de pimenta. Mas é que é uma coisa, os que vão daí, os que vêm daí do Brasil para aqui, não comem a comida que as irmãs da cozinha fazem. Vão para os restaurantes top, porque quem paga é o povo. O Alan Wagner está falando aqui, tem a obra do telefone da Concha. O Alan, inclusive a Jaque esses dias fez um vídeo desse aí, vai lá assistir no canal dela, hilário. E aí? Divino. Te atenderam, Jaque? Ou você caiu na ligação da telefonista? Não, desligaram na cara, meu. Não me atenderam, não. Eu mandei um vídeo, porque eu não levo desaforo para casa. Fiz um vídeo e botei na internet. Quem sabe ele assiste. Tá vendo? Os anjos estão revoltados com você, não tá te atendendo. Não tá. Mas olha, essa história da Concha. Eu e minhas irmãs... acabou o áudio, Michael? Acabou o áudio. Então, deixa eu falar. Essa história da Concha fez eu e minhas irmãs ficar em casa passando necessidade e ligando... E nunca ninguém. Então, assim, eu falei, gente, não é incrível? As pessoas colocam umas coisas nas mentes das crianças, igual essa história do Papai Noel aí. Os pais têm que orientar, gente. Eu sei que é legal manter uma história do Papai Noel, mas você tem que saber que o Papai Noel é sua mãe, é seu pai. Senão, o que acontece? Acontece o que aconteceu aí em São Paulo. Aí na Zona Sul, perto de vocês. As crianças humilhadas em casa pedindo coisa para um estranho. Aí a gente ficava lá ligando lá na Concha para ver se Deus nos ouvia, um diácono, alguém para levar comida, e a gente falava, passava a listinha, nunca aconteceu. Ô, Jaque, é que você ficava ligando a cobrar. Eu acho que foi uma Mas, gente, é revoltante. As pessoas multam as crianças ali. Ô, Jaque, tem um testemunho aqui na internet aqui, que é o rapaz, ele conta, né? O irmão da congregação, ele conta que o menino, ele pegou e jogou um aviãozinho, né? Ele, da casa dele, ele jogou um aviãozinho. E aí, numa outra cidade, ele conta que numa outra cidade, uma pessoa, esse rapaz estava contando uma obra lá, de repente ele viu um aviãozinho caindo no quintal dele. Ele foi lá, pegou o aviãozinho, e aí ele viu no escrito assim, ele viu escrito no papel, estava constando assim, Papai do Céu, manda comida para mim, enfim, né? E aí ele reuniu os irmãos e Deus revelou para ele ir numa outra cidade para ele ir lá entregar a cesta básica. Ok. Eu escutei, quando eu estava na CCB, eu ouvi esse suposto milagre, eu falei, nossa, que maravilha, que Deus terrível, né? Aí, passou uns anos, eu escutei aqui na internet, um menino, ele contou que ele morava do lado da casa de uma moça, que inclusive é da congregação, as duas famílias da congregação, e era parede com parede. Ele foi lá e fez um aviãozinho, só que antes ele escreveu, Papai do Céu, manda alimento para minha casa, manda um colchãozinho, manda isso, aquilo. Ele foi lá e pegou e jogou. Só que caiu aonde? Na casa da vizinha. E a vizinha era da congregação. A vizinha foi lá e pegou o papel e viu aquele papel e falou, é uma criança. O que ela deduziu? É na minha vizinha. Ela foi lá na casa da vizinha e supriu a necessidade da vizinha. Mas esse testemunho dessa criança, há muitos anos está lá.
E o testemunho desse rapaz faz alguns poucos anos. Então, dá-se a entender que um copiou do outro. Então, o testemunho na congregação, muitas vezes, é um copiado do outro. Até o Lepe Lepe colocou aqui que se lembra do carro que andou sem... Foi, na verdade... Sem motor. Não foi sem motor, sem gasolina. Sem motor, sem gasolina, entendeu? É tudo invencionismo. Eles não têm prova. É a mesma coisa desse ancião aí. Esse ancião, ele conta esse milagre para justificar que hoje ele é ancião, que ele pode falar com autoridade para as pessoas, que as pessoas têm que ser submissas a ele. Será que se colocar uma cartinha lá na caixa de carta dele, ele atende? Aonde a gente morava, o que mais a gente ouvia, umas histórias estapafúrdias, sem pé, sem cabeça, de Paraibuna, seu nome é Paraibuna. Tive uns irmãos atrasados, foi contar um testemunho lá onde a gente morava, no Conquista, que eles estavam atrasados para fazer a obra de Deus, e estava aquele trânsito. E os irmãos tudo clamando o nome do Senhor Jesus. Quando eles viram, Deus tinha pegado o carro e acho que tinha voado em cima, assim, passado por todo mundo, e Deus tinha colocado o cara lá na frente. E eles conseguiram chegar. Eu falei, gente, como esse carro saiu voando? E todo mundo, gente, aí saía todo mundo lá, né? Manifestando a promessa. Gente, como que Deus pegou e ninguém viu o carro voando ali, ó? Gente, que pé sem cabeça, falando que Deus transladou, né? Transladou o carro. É umas histórias assim, sempre tem essa. O outro ia comprar pão, e aí pegava o avião, descia em São Paulo e ia fazer a obra, descia para isso. Essa história é muito. Mas é que ele não explicou, o carro era o DeLorean. Mas vocês não se aperceberam de um pequeno pormenor? Vocês não se aperceberam num pequeno pormenor, agora no final, quando ele disse que ficou aflito porque a família o estava a pressionar, porque senão poderia ir para a polícia. Ele estava a dar um recado à Irmandade que, apesar de tudo, mesmo que alguém venha a dizer que tenha que ir à polícia, que é um caso que é para ser entregue ou à polícia ou autoridades, à parte da medicina, ou seja, da parte da lei, para eles preservarem na confiança de que Deus tudo vai fazer. E isto veio um recado após aquele infeliz testemunho acerca do pai que lhe telefonou a dizer de que estava a ter vontade de fazer certas coisas com a menina. Com certeza. Vai saber a quantidade de irmãos que eu não sou psicóloga. Eu não sou psicóloga. Mas isto tem um encaixe. É uma coisa tão sutil, mas que a Irmandade apanha essa parte. Não é para ir, não tenham medo da autoridade, da lei. Primeiro está a obedecer a Deus. Que Deus? Raspa-te isto de Deus, que deixa uma criança durante 5 anos a sofrer. Então raspa-te ele que vá para o outro lado, que vá para o Polo Norte ou para o Polo Sul. Este Deus. Um Deus diabólico. Inclusive... Entre este Deus, o diabo, quem é que prefere? Inclusive, o Jonathan colocou aqui que tem a live do Gerdel Oliva e do Daniel Ferro, onde ele falou que carregava galões de cachaça para dentro do Brás. Então deve ser isso que os caras tomam antes de contar essas obras, gente. Só pode. Porque... Marcela, aqui em Portugal, quando vêm esses aproveitadores de coletas, o que é que eles vêm cá fazer? Eles querem andar em carros de topo gama. Eles não aceitam andar em carros que não tenham ar-condicionado, ou que não sejam carros que sejam um Tesla, se calhar. Não é? Só que aqui em Portugal passa-se a passadeira vermelha para esses ditadores de meia tigela, porque eles são os ditadores. Verdade.
e que depois vêm contar as tais histórias da carochinha, como foi a história da bala, é o rebuçado, não é? Que veio de Itália, o magnata de Itália, que tem um terreno todo XPTO e que conseguiu que houvesse um fulano que desse ou que ofertasse essa congregação, essa igreja, onde também foram cometidos abusos sexuais, não é? E que ninguém fala, fica tudo calado, não é? Fica ali tudo... Isso não convém. Tudo isso abafadinho. Não convém. E a sanção de Itália, que vem contar, quer dizer, conta sempre o mesmo testemunho em todas as igrejas, da bala que é o rebuçado, em que a irmã dá 25 euros por aquela bala para dar na coleta. Vocês não conhecem desse testemunho? Tem um testemunho aqui que eu tô abismado, eu nunca ouvi falar desse não. Eu vou falar para você. Gente, a falta de gardenal e o excesso de cachaço que não faz. Olha, o cara colocou aqui, o Alan, falou assim, você já ouviu o testemunho da mulher que gerou 6 meses após a sua morte? Eu queria saber, quando nasceu foi a criança ou foi o Gasparzinho? Não, eu acho que está acontecendo. Tem uma gestante... Só se for. Que engravidou essa criatura morta? Engravidou depois de morta, não. Mas teve uma mulher que morreu e a medicina manteve ela viva por causa que tinha 2 gêmeos dentro da barriga dela, né? Isso sim. Mas engravidar depois de morta não tem como. Mas isso aí é experiência médica, é questão médica. Mas está falando aqui que a mulher já fazia 6 meses que estava morta e gerou. Que conversa é essa, gente? Marcela. Esses testemunhos estão todos no YouTube aí. Marcela, que reggae é esse que vocês estão comendo? Olha, Marcela e Jaque e Michael, vocês conhecem aquele testemunho daquela irmãzinha que tomava a pílula, mas que não era da vontade do senhor tomar a pílula, e que ela engravidou e que o bebê veio com as pílulas na mão? A pastilha. Vocês conhecem essa? De dentro do útero, a criança colocava a mão na mãe. Nasceu com as pastilhas. Gente, que loucura. Não conhecia essa. Rapaz, deve ter dado uma azia. Não, trazia na mão. Você é doido? Eu vou... Olha, meu Deus do céu, viu? Eu vou ter que fazer uma reclamação aqui para o SUS. Por favor, entregue os remédios Gardenal para os CCB, porque estão perdendo a estribeira. Por favor. E já coloque lá Radol na caixa d'água da CCB, porque está precisando. Não, isso não adianta. E se isso não resolver, aí, meu filho, só uma brama por um malte. Aqui em primeira mão eu digo que os anciães... os de topo, eles gostam bem do vinho de Portugal, do vinho do Porto e do whisky. Se gostam. E se calhar, Walker. O senhor Marravela, que gosta também de umas meninas assim para fazer umas lives com eles, de umas certas meninas. Lá. Se fosse somente live, estava bom, né? O senhor me revelou agora. Oxe, desceu aí como? Foi aqui, foram 2 anjos também, que me perguntaram assim, o que é que tu queres saber? Eu disse, tudo. Ô, Laurinda, você fez chá de limão ou você misturou outra coisa com limão aí? Não, olha, foi chá de limonete, porque eu estou aqui com dor de garganta, acredito que estou com dor de garganta, porque o adversário não queria que eu viesse esta live hoje. Pois é. Ele fez uma investida desde quinta-feira, mas eu resisto. Espera aí que os anjos vão chegar aí na sua casa, aí amanhã você vai ser... né? Não. Você vai receber o dom das línguas, aí você vai sarar da garganta. Por acaso eu gosto muito de línguas de gato.
Eu também Vocês gosto. não gostam de línguas de gato? Eu gosto de línguas de gosto. gato. E gosto de rabanadas, bolorreia, Eu pão de gosto de tudo. ló. Eu gosto gosto até de giló. Tudo que Que é pode comer, eu giló? gosto. Que é giló? Giló é muito bom. Que é giló? O giló é uma... Ele é redondinho, assim, parece um tomate, só que ele é verde. E quando você refolga ele, faz cozinhado, assim, ele tem um amargor. Ele é meio amargo. Mas é um amargo muito gostoso. Eu gosto. Aliás, quem quiser me convidar aí pro final de ano, né? Pode me convidar, eu aceito. É tão solícita. Meu Deus. Ai, credo. Isso não é do senhor. Isso não é do senhor. Olha mas a caridade, estes testemunhos é só para engrandecer, enaltecer a postura deste ancião. É, verdade. Tudo aí foi para enaltecer o santo nome do doutor PP. Porque verdade. Eu acredito que a mãe, nas costas deste ancião, tivesse feito alguma coisa à menina. Porque não há criança nenhuma, não há ser humano, desculpem, não há ser humano nenhum que aguente 5 anos com uma coceira deste género. Ficava tudo em carne viva. Tudo em carne viva. Se nem Jó aguentou, que ele se coçava até com um caco de telha, e não foram 5 anos, acho eu. Eu não faço estudo bíblico, nem quero, nem me interessa, sinceramente. Mas se Jó se coçava com um caco de telha, imagina esta criança. E mudar esta criança 3 vezes na presença, enquanto o pai via. Fora se calhar as vezes que o pai não via, e era a mãe, com sangue. Isto é um horror. Eu tenho uma criança aqui que eu quero que vocês orem por ela, que ela também está coçando faz 3 anos, tá? Vocês oram por essa criança aqui, ó. Essa criança aqui, ó, ela se coça. Ela de preguiça. Porque não, se você mandar ela ir lá fora, fazer as necessidades dela do lado de fora, ela começa a se coçar. Mas nós, pensando bem, quem é que aguenta estar 5 anos a coçar-se constantemente e a verter sangue? Ela nem coçava, Laurinda, porque ele amarrava a mão dela para ela não coçar. Imagina que tortura. Isso é horrível. Eu não consigo nem imaginar quando dá aquelas coceirinhas nas costas, onde a mão não alcança aqui. Exato. Eu já saio nas portas, nos batentes das portas. Imagine o terror que essa menina passava para a família querer chamar a polícia. E que família é essa? Por que não chamou a polícia, então, gente? As pessoas são muito negligentes. Porque também era da igreja. Todo mundo envolvido tem negligência nesse negócio aí. Porque assim, eu me tornei alérgica a alguns medicamentos agora depois de adulta. Então, assim, você toma, começa a coçar, queimar, coça. Meu Deus do céu, é horrível. Imagina a menina fazer furos no rosto, arrancar pedaço, que até hoje, vai saber, 20, 30 anos depois, tem uns buracos, negócio no corpo inteiro. Mas espera aí, também a gente tem que se atentar uma coisa, ele fala que ela até hoje tem buraco no rosto de tanto coçar. Mas, por exemplo, o Michel, ele tem alguns buraquinhos no rosto, mas era de espinha que ele tinha. Então, de repente, essa menina teve um problema muito grande com acne e ficou com essas manchas no rosto, e ele utiliza disso para todo mundo acreditar na história que ele conta. E dependendo da catapora também, quando ela é muito forte, ela deixa um monte de marca no corpo inteiro. Verdade. Ela ficou internada, porque foi tão forte que deu no olho, deu em várias partes, então vários buracos no corpo inteirinho. Hoje ela é adulta, mas um monte de marca escura no corpo. Aí o Alan tá colocando aqui, Michel, por que você não chamou o anjo? Porque a Marcela acabou de contar que meu rosto cheio aqui, por que você não chamou? Não, o Michel não chamou o anjo. Como que não? Vou te contar, Alan.
É o seguinte, o anjo... Não conta, filha, não conta. O anjo aqui, ó, muito bonito. Eu tô meia preta aqui, mas é a iluminação, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o anjo aqui, chamado Ma Oliver, foi até a farmácia por divina revelação, comprou lactopurga e tacou por 3 meses, todo final de semana o Michel reinava em casa. O Michel era o rei. E aí, depois dos 3 meses, Deus o libertou. Aleluia! E claro que ele deve ter agradecido essa obra na igreja. Não é doido? Não é doido? Agora diga-me uma coisa. Que idade tem essa menina que o tal ancião conta? Que é 50 anos? Deve ter mais. Então, o que parecia... A menina, você está falando? Sim, a menina que sofreu 5 anos a coceira. Agora diga-me uma coisa. Há 50 anos atrás, alguém se atrevia a chamar a polícia porque havia um familiar que estava a maltratar outro familiar? Pode crer. Esse negócio de chamar... As mulheres, não havia, pois não. Esse negócio de chamar a polícia porque uma criança está sendo maltratada, uma mulher, isso aí é de uns 15, 20 anos para cá, gente. É isso Nessa aí. época não tinha, não. É verdade. Porque, a gente chorava, gritava lá em casa e ninguém nunca chamou a polícia. E tem o quê? Tem 20 anos, 24 anos isso. É verdade. Ai, essa aqui é um malandreco. Para chamar a polícia. Isso a Laurinda... Gente, eu vou contar um segredo. A Laurinda, ela trabalha de cozinheira, mas eu acho que ela é do FBI. Ela tá disfarçada. Sou. FGK. Deus me livre. É? Aonde? Isso Desde mesmo. quando? O Danilo colocando aqui, ó, o rei vivia no trono. Vivia. Era todo final de semana. O banheiro era só do Michel. Era só dele. Não. Fazer o quê? Pelo amor de Deus. Deus quis gente, assim, né? Mas, vou contar para vocês. Eu vou mostrar, eu vou fazer uma live. Na próxima live, eu vou mostrar a foto do Michel quando eu noivei com ele. Aí você vai mostrar a foto do sapo. Vocês vão ver que essa coisinha feia tá 10 vezes melhor do que antes. Nossa, você é uma mulher guerreira, então. Eu gosto de canhão. Tem foto ainda, a camisola verde, aquela calça do Extra. Não fala da minha camisola, não, hein? E eu vou falar, eu sou mulher guerreira porque eu gosto de canhão. Meu negócio é com canhão. Meninos, menino e meninas, há uma coisa que agora o senhor me revelou. O senhor me revelou. E estes testemunhos que estão a ser contados por estes anciãos é como aqueles desenhos que há para nós descobrirmos os erros. Inclusive tem aqui, o rapaz colocou aqui, que teve um irmão que contou uma obra, eu já ouvi essa obra, que as crianças queriam tomar Coca-Cola e o anjo trouxe engradado de Coca-Cola. Mas, gente, a Coca-Cola não é do diabo? Que anjo é esse que está fazendo pacto agora, trazendo coisa do diabo para comer, para tomar? Olha, segundo o que diz a minha patroa, que é médica, ela diz que quando iniciou o uso da Coca-Cola, ela servia como xarope para a tosse. Ela eu não mesmo diz, Laurinda, se gostar da Coca-Cola, beba um bocadinho de Coca-Cola, que isso vai lhe fazer bem à tosse. E ela bebe muita Coca-Cola. E eu vou falar um negócio para vocês. Se a Coca-Cola é do diabo ou não, eu não sei. Mas que limpa uma privada, é só vocês jogar a Coca-Cola na privada para vocês verem. É melhor do que aquele produto pato lá que o pessoal vê aí na comercial. Pessoal, tira até ferrugem. Olha ver aqui, ó. Tem que colocar um camisetão da política passada do Ciro Gomes.
Ó, Marcela, o Michel o dia que o Michel provocador. O dia que o Michel me aparecer com a camiseta do Ciro Gomes, é divórcio na certa. Porque aqui, meu filho, é Bolsonaro. É Bolsonaro. Então. Aí o pessoal já vai querer sair da live. O pessoal já vai querer sair da live. Aí, ó, já saiu dois, ó. Já saiu dois na live aí, ó. Ah, não, gente, é porque tem um outro acontecimento aí, né? Mas a nossa opinião ficou aí para vocês. Quem quiser se libertar, se liberte. Quem quiser viver da ilusão, por favor, faça um pix para coitada aqui, né? Já que você gosta de ilusão. Então, né? Faça o meu Natal feliz. Isso aí. Laurinda, suas considerações finais? É o que eu digo, isto é uma história com um final feliz, mas que tenha as suas considerações para a querida e prezada Irmandade ignorante. E que nós estamos a pôr a descoberto. Isto não tem nexo nenhum e esperemos que todos vejam com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos e pensem com a sua inteligência, se é que a têm. Se ela não ficou mingada ao ser lavada por esta gente medíocre. É só o que eu digo, porque isto infelizmente é muito triste. E se isto aconteceu, infelizmente estamos a viver ou estão num mundo muito pré-histórico. É impossível. É impossível. É só o que eu tenho a dizer. Já que suas considerações finais? Se essa história é por inteira verdade, esse cara é de um sadismo, de uma crueldade que não tem o que falar. Mesmo pessoas de 80 anos atrás, tem muita gente que cuidava dos filhos como o bebelô da casa. E uma pessoa ter criado uma criança, igual ele diz, se tudo essa história for tudo verdade, é muita crueldade, é demais. Agora, se tiver ali enfeites, também é crueldade, porque ele está incentivando outras pessoas ignorantes a acreditar e fazer a mesma coisa. Então, assim, chega a ser um delito grave, né? Para não falar outra palavra, porque se foi verdade, ele foi muito sádico. E se ele está falando isso para iludir, para as pessoas não procurar a polícia, caso ele está sabendo de alguma coisa errada que está acontecendo lá na igreja dele, orientando as pessoas a não ir buscar a polícia, para quê? Para não defamar a igreja no final. Porque vai falar assim, não, Deus, coloca na mão de Deus, não vai atrás das autoridades, não. De repente está igual esse caso lá, contra essa criança, contra outras mulheres apanhando em casa. Não vai, deixa nas mãos de Deus, tá nas mãos de Deus e não vai. Isso daí é muita crueldade, isso daí é planejado, um testemunho desse. Marcela, suas considerações finais? Bom, as minhas considerações finais fica para vocês que assistiram aqui a live conosco, que irão assistir novamente depois e que irão compartilhar aí. Pessoal, atente-se às incongruências daquilo que você escuta. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo para vocês as incongruências daquilo que ele mesmo falou. Aqui a gente não estamos inventando nada, não estamos colocando palavras na boca de ninguém, apenas estamos comentando aquilo que ele disse. E, pessoal, quem puder, porque muitas pessoas vêm aqui dizer que nós estamos mentindo, se você tiver como provar que esse testemunho é verdadeiro, mas provar não é falando assim, fulano sabe disso, cicrano sabe dessa história. Não, é provar com documentos, com exames, com coisas que realmente tenham valor diante da lei. Se você puder comprovar, tragam para nós. Nós teremos o prazer de mostrar aqui que esse testemunho é verdadeiro, mas até onde não conseguirem provar, do contrário, fica as incongruências para vocês e vocês mesmos tirem as vossas conclusões.
Mas mesmo não sendo verdadeiro, vamos supor que esse ancião mentiu. Mesmo não sendo verdadeiro, a narrativa dele é toda, caracteriza num todo como um delito. Sim, é um delito de omissão, né? É omissão. Se fosse nos dias de hoje, com certeza ele estaria preso, estaria respondendo um processo, mas é como a Laurinda mesmo disse, naquela época não existia esse negócio de pessoas denunciarem, ligar para a polícia, porque as pessoas tinham aquela conduta de que os filhos é de fulano, a responsabilidade é dele, ele faz o que ele quiser, ele educa da forma que ele quiser. Então, se atentem a isso daí. Mas eu digo isso porque antes que alguém venha nos acusar de ser mentiroso, que prove o contrário. Prova para nós. Entendeu? Se você provar, eu tenho a mesma humildade que eu estou vindo aqui de criticar, eu terei a mesma humildade de vir aqui me retratar. Tá bom? Mas provem. E também isso daí, e citando uma crueldade que ele fez. Tá, se ele fez, mas foi 60, 50, 40 anos, 30 anos atrás, e citando as pessoas no tempo de hoje fazer a mesma coisa que ele fez, isso é delito, né? Já tem até um negócio aí. Também quero aproveitar e convidar vocês que terça-feira vou ter uma live no canal, às 19h30, com a doutora Luciana, explicando sobre línguas estranhas. Já tem até uma pesquisa cientificamente chamada glossolalia. Terça-feira, às 19h30. Ok, estaremos lá. Isso aí. Pessoal, então eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que participaram dessa live. Participaram não só aqui na construção das ideias, Laurinda Queiroz, Jaque Souza, Ma Oliver, todos nós que estivemos aqui, principalmente vocês que participaram aí no chat. Eu não vou citar nomes, mas assim, num todo, eu apenas peço para vocês que cliquem em compartilhar esse vídeo, pega lá o link e compartilhe no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais para que essa mensagem possa chegar a muito mais pessoas. Laurinda? Eu só quero mandar um beijinho muito grande, já estou a ficar outra vez rouca, um beijinho muito grande para a Marisol. E que ela se divirta e que na próxima live esteja aqui junto connosco, porque faz falta. Verdade. Só isso. Um beijinho grande para todos que estão aqui na live. Beijinho, gente, Marisol. Mari, fica com Deus. Um abraço. Boa festa aí que você está participando. E que na próxima live nós possamos estar todos juntos. Eu tenho certeza que a Mari está muito melhor do que nós. Isso é fato. Não sei não. Não sei não. Pelo menos o bucho tá cheio. É isso aí, pessoal. Então vou remover primeiro a Jaque. Tchau, Jaque. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, Jaque. Deus te abençoe, Jaque. Agora eu vou remover a Ma Oliver. Marcela, fica tchau, com pessoal. Deus. Deus abençoe. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Laurinda, Deus te abençoe. Até a próxima. Bom descanso. Você está aí em Portugal. Manda um abraço também para a Silvia, também, que está participando aqui com a gente. Tá? E também estendo o convite para que nas próximas lives também ela possa também participar conosco. Ok, tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Até a próxima, Laurinda. Tudo bom. Foi um gosto. Gente, fique com Deus. Desejo um excelente fim de noite aí para o pessoal. O pessoal está em outro país também. Um forte abraço. Deus abençoe e até a próxima live. Deus abençoe a todos. Paz e graça no vosso coração.